oportunidade que Ele nos dá todos os dias de nossa vida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena. Que assim seja na vida. Falando sobre o Evangelho no Lar. Tem alguns detalhes que muitas vezes nós não observamos. Então nos propomos, vamos lá, conversar e provocarmos uma reflexão realmente. Porque é interessante. Veja bem, podemos falar que hoje, se você não concordar, paciência, vou afirmar que isso que está sendo projetado é a mais pura verdade. Hoje, o distanciamento que nós temos na família é muito grande. É a televisão, é o WhatsApp, é o celular, enfim, um monte de coisas que nós fazemos e nos isolamos dentro da própria casa. Falei em celular, por acaso, todos desligaram o celular? Quarta-feira eu estive numa casa e eu justamente desligo quando saio de casa, chega lá, a colega estava fazendo a abertura e eu peguei o celular para confirmar. Quer dizer que numa das reuniões anteriores, a pessoa recebendo o passe, tocou o telefone. No momento do passe, vejam só. Então, esse celular absorve a gente. Todos nós temos o WhatsApp, uns para trabalho, para negócios, para atividades que a gente desenvolva, mas é muita conversa. Então a gente chega na sala, a família toda reunida, cada um com o celular. Então vejamos, atua esse processo de distanciamento. Agora vamos uma reflexão. O lar em si é um reencontro de almas, é um reencontro de almas para oportunidades. É a oportunidade que os espíritos reencarnam e para aproveitar essa oportunidade, nos relacionando. Agora imagina que forma-se uma família e a família não conversa porque chega à noite e fica todo mundo com o celular. Então, esse é uma das causas. Falando do lar, agora vamos falar da família. Tem a sua função educadora e regeneradora. Ninguém está falando em resgate, em karma, nada disso. Tem uma função educadora e regeneradora. Nós vamos ver mais adiante por que essa palavra regeneradora. Foi isso aqui no curso de reforma íntima. E tem muito a ver com essa questão da reforma íntima. Então vejamos, família, função educadora e regeneradora. Aí a gente está se cutucada, né? Somente no centro espírita ela resolveu o nosso problema familiar. Vocês acham que resolve? É meio, né? Nós necessitamos aqui fortalecer os laços familiares, a função educadora e regeneradora. E vamos fortalecer esses laços que nos unem dentro da família. Sem que a gente saiba, nós fazemos um exercício diário. Vocês vejam ali. A limpeza, queremos sempre segurança, visamos em tudo que nós fazemos, nós visamos a segurança. Ora, temos o nosso pão de cada dia, construímos carinho, queremos sempre o bem-estar. Nós fazemos tudo isso. Imperceptível. A gente faz isso automaticamente.
que é higiene mental, a pureza dos pensamentos e sentimentos. O que vocês acham? A gente fica em casa no celular, família educadora, regeneradora, mas é a nossa higiene mental. E os nossos sentimentos, como estão? É para nós pensarmos, o que eu estou fazendo desta vida? Como é que eu estou com a nossa higiene mental e os meus sentimentos? Os sentimentos, como estão? Eu estou respeitando o meu próximo? Eu estou amando o meu próximo? Como é a minha postura na rua? Tudo isso faz parte desse processo. Sheila, já ouviram falar de Sheila? Não é minha filha, não. Ela está bem longe. Está lá longe, longe. Olha só o que a Sheila fala para nós. Em casa começa a nossa missão no mundo. Olha só que frase tão curta, mas vejamos a profundidade. Em casa começa a nossa missão no mundo. Nossa palavra missão, assim, uma força de expressão. Porque realmente, o que nós vamos fazer aqui? Nós encarnamos para quê? Nós temos uma tarefa a ser cumprida, uma tarefa a ser executada. Então a Sheila usou essa missão, uma missão que nós temos no mundo. Jesus nos faz uma alerta. Onde estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Jesus está conosco. Mas nós queremos falar do Evangelho no lar. O Evangelho. Fica aquela pergunta, mas como começou o Evangelho no lar? Quem foi o pioneiro? Eu estou tentando descobrir, mas há todo um histórico até nós chegarmos no ponto do Evangelho no lar. A proposta justamente é essa reflexão. Mas nós estamos partindo do início. Aí nós vamos encontrar ali na Revista Espírita, em 1864, na página 318, Allan Kardec sugere, olha só, momentos de reflexão nas residências, uma expressão que se usava na época de 1864. Vejamos, momentos de reflexão nas residências. E ele completa assim, uma vez por semana pode se consagrar a elas um tempo mais longo e dizer todas as preces escolhidas, seja em particular, seja acrescentando algumas passagens da imitação do Evangelho e a instrução imitada pelos Espíritos. Essa imitação do Evangelho é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira edição que Allan Kardec publicou era a imitação do Evangelho, mesmo que ele utilizasse Lucas, Marcos, Mateus e João. Então vejamos, já na página 318 da Revista Espírita de 1864, no mês de agosto, tem essa colocação. E vocês observam aqui, não há citação alguma de culto. Ele fala reunião familiar, reunião nas residências. Vejamos, há toda uma trajetória, né? Em 1941 foi publicado o livro do Consolador. E perguntaram para o Emmanuel, na pergunta 281, sobre a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares. Veja, em 1941. Perguntaram sobre a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares. Olha o que ele responde. É sempre útil. É sementeira extensiva às entidades espirituais presentes, esperando mais tarde seu florescimento. Aí a gente faz uma reflexão. É sempre útil, óbvio, fazer essas leituras. Mas o que ele coloca?
é uma sementeira que se estende às entidades espirituais presentes em casa. Ou vocês acreditam que a gente chega em casa não tem espírito nenhum lá? O que vocês acham? A senhora pula pela janela? Não, veja bem. Uma vez nós estávamos numa reunião no centro, e era uma reunião mediúnica. E antecedia um bate-papo assim, né, sobre mediunidade e tal. E eu não sei o que me deu na cabeça, eu reconheço. Perguntei para ele que estava na minha frente. Se você está em casa, 10 horas da noite, assistindo uma novela, um filme, qualquer coisa na TV, e você vê alguém em pé na tua frente, um espírito na tua frente, o que você faz? Eu saio correndo. E nós vamos participar de uma reunião mediúnica, em que os espíritos se aproximam de nós e nos envolvem. Então vejamos a colocação que ele faz. É sementeira extensiva às entidades espirituais presentes. Nossos familiares, já desencarnados, os nossos benfeitores espirituais, a gente chama anjo da guarda, né? Eu, particularmente, digo que são nossos benfeitores. Aqueles que nos acompanham, andam conosco, nos inspiram, de vez em quando dão um puxão de orelha na gente. Mas, quando fala aqui das entidades espirituais presentes, esperando mais tarde seu florescimento. Quando fala em entidades espirituais, generalizando os nossos benfeitores e espíritos que viram a porta aberta e entraram. Ou, nós vamos ver depois, o nosso Evangelho no Lar acabará sendo um pronto-socorro espiritual. Mas nós vamos chegar lá. Olha só, o termo oculto vem aparecer em 1943 no livro Renúncia. Alguém leu o livro Renúncia? 1, 2. Gente, desculpe falar assim. Meus amigos, esse livro é para ficar na nossa cabeceira. É um livro emocionante. Uma história, uma linda história de amor que atravessou os séculos. Essa história se passa no século 16 e 17, veja lá, em 1500 e não sei o quê. Na França, e esse amigo Renúncia, eu falei século 16 e 17, então ele já deu nome a essas leituras do Evangelho, nas reuniões familiares. Veja só, reuniões familiares. Vamos ver. Então, na segunda parte, no capítulo 3, testemunhos de fé. Na segunda parte, o terceiro capítulo. O que o padre diz? Recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. Culto doméstico. Mas, no outro parágrafo, praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. E, mais uma vez, o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação. É a citação no capítulo 3, Testemunho de Fé do livro Renúncia. Vocês vejam o que acontece na questão do Evangelho no Lar. Já está usando o termo culto. Em 44 é lançado o livro Nosso Lar, no capítulo 48, o título Culto Familiar. Vejamos, o André Luiz, lá na colônia Nosso Lar, vai participar do Evangelho no Lar com Lísias e com mais alguns espíritos da colônia, alguns espíritos residentes na colônia, vão participar do culto do Evangelho no Lar, culto doméstico. Ainda estamos no termo, com a presença de espíritos da colônia. Neilei, já ouviu falar de Neilei? Vocês estão bem atualizados.
também com tanto curso de estudo, grupo de estudo que tem, você tem que estar. O que a Mimi diz nesse livro, Evangelho em Casa. Estamos começando o nosso culto do Evangelho em casa. Em todos, sempre nas residências, culto doméstico em casa. Culto do Evangelho em casa. Aí a gente faz uma pergunta. Para que fazermos então o Evangelho no lar? Eu já estou usando a expressão Evangelho no lar. No livro Mensageiros, o segundo livro de André Luiz é o Nosso Lar, depois os Mensageiros. Vejamos o que André Luiz nos alerta. Quando no lar são levantadas paredes espirituais como substâncias sublimes do amor, vejam, se a família está unida, vejam, são levantadas paredes espirituais como substâncias sublimes do amor. Quando você faz a reunião familiar. Sublime do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar da atmosfera da crosta. Isola-se o lar da atmosfera da crosta. Isso é fundamental. Vocês têm um curso de reforma íntima. Nós aos poucos vamos mudando a nossa vibração. O nosso ambiente no lar começa a mudar. Vocês começaram a frequentar o GECAL, muita coisa mudou na vida de vocês. Devagarzinho, imperceptível, de repente a pessoa já muda as colocações, aquelas palavras mais fortes já são meia deixadas de lado. Então vejamos, isola-se o lar da atmosfera da crosta, que as vibrações, as infiltrações vibratórias que vêm do nosso redor são muito grandes. Então, André Luiz lembra, são levantadas paredes espirituais. Essas substâncias do amor fazem com que a gente fique isolado de todas essas vibrações. Vocês veem a profundidade que o Evangelho no lar provoca? Não é só fazermos o Evangelho, somos nós e a espiritualidade também. E André Luiz ainda diz, ali só vão entrar, né, espíritos amigos e benfeitores sob a guarda. Isso aqui é interessante, sob a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. Eu falei, os nossos benfeitores espirituais estarão direto conosco, estarão sempre conosco. E só vão entrar os espíritos amigos, nossos familiares, espíritos amigos nossos, né? Sob a guarda dos que ali ordenam a nossa família. Vejamos só. E eu destaco sempre, vamos observar a nossa responsabilidade em fazermos o Evangelho no lar. Quanta coisa acontece paralelamente ao simples sentamos ao redor da mesa, ali aqueles 15, 20 minutos. Quanta coisa ocorre em função disso. Então, e assim eles se aprimoram moralmente e fortalecem-se os laços entre eles. A nossa família fazendo o Evangelho, nós vamos nos melhorando moralmente, e vamos sendo fortalecidos os nossos laços familiares. Porque à medida que nós vamos fazendo o Evangelho no lar, nós vamos mudando também. Porque toda semana nós temos aquela vibração toda formada ao nosso redor. E essa vibração ali permanece com cada um de nós. Isso que acontece. Nós moralmente nos melhoramos moralmente e fortalecemos os nossos laços
a nossa relação familiar vai se fortalecendo. Vocês percebem? É gradativo isso. Não é mudança, eu vou fazer o evangelho hoje quando chegar em casa. Não. Você vai fazer hoje, vai fazer na próxima segunda-feira, na outra e na outra. Não é só fazer, é manter essa periodicidade. Se é toda segunda-feira que vai fazer, é toda segunda-feira. Porque esses espíritos também não estão sem fazer nada. Eles têm as suas tarefas. Mesmo que a gente tenha os nossos benfeitores espirituais, mas eles têm que trazer outros espíritos também para assistirem o nosso Evangelho. E eles também melhorarem moralmente e se fortalecerem. Porque eles vão entender que eles não têm mais aquele corpo físico, não tomaram com aquela família. Eles são espíritos somente. Olha, pela oração une-se a mente dos encarnados com a espiritualidade. Você veja a conexão que nós criamos quando fazemos o Evangelho no lar. Ao orarmos, une-se a mente dos encarnados com a espiritualidade. Aquilo que a gente não usa mais na casa espírita, mas já formou uma corrente, né? Sem falar, fortalecer a corrente. Na verdade, nós estamos aqui numa corrente muito forte, sem precisar darmos as mãos. Nós estamos formando. Imagine em casa. Os encarnados ao redor da mesa, com essa conexão com a espiritualidade, que está ao lado deles. A espiritualidade está do lado. E eles começam a manter essa ligação com a espiritualidade, cada vez maior. Eu gosto desta frase aqui. Aos poucos os corações são tocados. Vocês acham que é difícil a gente mudar? Está balançando só a cabeça. Mas vejamos, com essa insistência, nós vamos afrouxando a nossa fala, o nosso olhar, a nossa postura, as nossas relações com os vizinhos, com amigos, às vezes as nossas relações na empresa, tudo vai melhorando à medida que nós vamos mantendo a reunião do Evangelho no lar com a família. Os corações serão tocados. À medida que a gente vai fazendo o Evangelho, nós vamos nos desarmando. A gente vai sendo desarmado. É o que eu falei para vocês. Vocês vêm toda segunda-feira no centro. Vocês veem. Se vocês voltarem há 5 anos atrás, parece que vocês não são mais a mesma pessoa. Vocês concordam? Já quase caiu da cabeça. É isso mesmo. Se a gente fizer uma reflexão e formos um pouco atrás, nós mudamos muita coisa, sem que a gente perceba. Por quê? Aos poucos, os nossos corações foram tocados. Vocês imaginam aqueles 20 minutos ali, a família toda reunida, aquela corrente toda. Vejamos a energia que tem ali. Mais uma colocação. Essa aqui nós já comentamos alguma coisa. No Evangelho, os espíritos da minha família unem-se, quebram barreiras e o ambiente doméstico fica impregnado. A vibração é outra. A vibração começa a ser outra. E nós estamos falando aqui dos espíritos familiares. Vejamos, à medida que nós vamos fazendo essa reunião do Evangelho, nós vamos nos sintonizando mais com a espiritualidade. Nós vamos nos unindo cada vez mais. E no ambiente doméstico, o que acontece? Eles também
nos fortalece. O ambiente fica todo uma vibração muito mais elevada, que é o nosso objetivo. Agora, imperceptivelmente, nós vamos até mudar aquela vizinha nossa, o vizinho, aquela pessoa meia dura. Olha o que ele diz: irá abranger os vizinhos e a todos da proximidade. Porque quando vocês estão aqui no GECAL, vocês estão em prece, vocês estão repassando, levando essa vibração para toda a redondância também. E a espiritualidade do GECAL, você sabe que no hospital aqui de Cubatão estão precisando de ajuda, tem um paciente lá, e eles levam essa vibração toda até aquele paciente também. Ou aquele paciente venha a ser desdobrado e vem participar da reunião do GECAL. Veja, então, é uma luz que se expande. Num dos livros do André Luiz, eu vou dizer assim, me parece que eram missionários da luz. Há uma situação que André Luiz e o pessoal da colônia ao nosso lado, você sabe que a colônia ao nosso lado está no Rio de Janeiro, né? Vamos falar para sobre o Rio de Janeiro. Para eles não tem sobre nem sobre. Eles estão lá. Estão em uma outra dimensão e na Segunda Guerra eles foram até a Europa. A Europa estava pegando fogo, né? A guerra correndo solta lá. Eles foram e eles estão chegando na Inglaterra e a vibração que era emanada do povo europeu era muito pesada. Estavam todos apavorados, todos tensos. Todos tensos, né? Então formava aquela nuvem densa. E o André Luiz percebe que no meio daquela nuvem toda havia um pontinho de luz. E isso chamou a atenção deles. Se estavam naquela nuvem tão grosseira, as vibrações negativas, eles foram lá. Chegaram lá, era um povo da igreja anglicana que estava na igreja em oração. Veja, a luz que radiava de lá espalhava, da mesma forma que nós aqui também. A espiritualidade, ela, logicamente, vai observar que aqui, no Cubatão, em determinados horários, tem uma luz que irradia daqui do local. É interessante nós observarmos isso, justamente para nós dimensionarmos o que é a nossa reunião do Evangelho Urbano. É uma luz que realmente se espalha para todos. Agora isso aqui é bom, né? Ele afasta os espíritos maus, né? E atrai os bons. O papel que os nossos espíritos amigos, justamente, eles vão fazer isso, né? Eles vão fazer isso. E mais ainda, quando você cria um ambiente, uma vibração mais elevada, nenhum espírito com uma vibração mais baixa consegue entrar. Você imagina a escuridão e a luz. Então, o papel do Evangelho também vem a ser isso. Afasta os maus espíritos e atrai os bons. Agora, aqui eu vou nem pedir licença para a diretoria do GECAL, não. Esse recado é importantíssimo. Olha lá, no livro Desobsessão, André Luiz sugere
que os médios façam o Evangelho no lar. Vocês participam da casa, são os passistas, fazem parte dos cursos, devem e precisam fazer o Evangelho no lar também. E ainda crescendo, e menos os colaboradores. Todos aqueles que têm atuação na casa devem fazer. Porque, muito embora o centro espírita, eu vou fazer uma baixa assinada para tirar a pilha dos relógios do centro espírita. Sempre que a gente chega no centro, está com pilha nova, um relógio rapidinho. Mas vejam, então se todos fizerem, cada um já vai chegar na casa com uma vibração boa. Mesmo que a casa seja para nós um recurso para o nosso bem-estar, mesmo que seja o membro da casa. A gente se beneficia com a casa, mas se nós viermos bem espiritualmente, como lá no início, a nossa higiene mental, como está os nossos sentimentos, nós vamos ajudar enormemente as atividades espirituais da casa. Como fazer o Evangelho? Bem, a gente reforça. Escolhemos um dia para fazer o Evangelho. Dia e horário da semana. É aquele dia que não tem papo. Vamos dizer assim. É como o GECAL. A reunião pública é na segunda-feira, às 20 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas, a casa estará aberta para receber a todos. No Evangelho do Lar, também nós precisamos ter esse compromisso com a espiritualidade amiga. Desligar o telefone ou silenciar. Muitos de nós colocamos água para fluidificar também, uma garrafa de água. Quem preferir uma música suave para harmonizar o ambiente? Aquela musiquinha bem suave nos ajuda a nos desligarmos do nosso dia a dia. Já falamos, manter a assiduidade com o dia e horário. Isso aqui todo mundo pergunta, você não perguntou, não vou perguntar mais. Quem mora sozinho faz o Evangelho? Da mesma maneira. Lê o Evangelho em voz alta, audível para ele, né? Que ele ouça o que está falando, e segue o mesmo procedimento. Agora, e se nesse dia aparece uma visita que não marcou a visita para aquele dia? Paramos o Evangelho ou dispensamos a visita? Arrumar mais uma cadeira e senta conosco, mesmo que a pessoa não seja ligada a fazer esse tipo de reunião em casa. Quando eu fazia o Evangelho com meus pais, estava muito gostoso, estava gostoso mesmo tudo, bateram na porta. Os primos do meu pai, um casal, católico. Não é? Deixei de sentar aqui. E chegaram e sentaram. Não sei o que eles conversaram, né? Porque eu fiz o Evangelho, eu morava ali perto, né? Já tinha casado. Mas convidaram, senta, simplesmente, não tem problema. Quem vai condenar o Evangelho lá, nós temos aquela pessoa assim mais desembaraçada, né? Para coordenar. E para manter um bom entendimento e sem debate. Não é para debatermos o Evangelho no lar, é para nós conversarmos. Você falou uma coisa, mas eu não concordo com o que você disse. Completa. Não é para debater. E para ver o Evangelho, a abertura do Evangelho,
uma prece simples e saída do coração. Olha, isso aqui que é gostoso. Abre o Evangelho ao acaso. Esta lição de hoje era para você. Não. Começamos a leitura do começo. Vamos ver 2 parágrafos. Que sejam 2 parágrafos. Mas não se abrir para dizer que tinha que ser aquela. Eu falei, um diálogo simples entre todos, né? E se houver criança em casa, como é que faz? Olha só o que nós temos como sugestão. Esse livro, Jesus no Lar, Alvorada Nova, Alvorada Cristã, Evangelho da Meninada, são livros para as crianças. E mais, se elas já estiverem alfabetizadas, já foram alfabetizadas, dá um trechinho para ela ler. Pode demorar, mas aqui tem umas mensagens pequenas, deixar a criança ler a mensagem, para se sentir parte integrante do Evangelho. E encerrar com uma prece e vibrações pelos que estão presentes, pelos amigos, familiares, vizinhos, desabrigados pela humanidade, e aqui, eu vou até mudar a cor disso, pelos governantes. Aí só você vai pensar assim, eu nem quero ouvir o nome dele. É justamente que não vamos citar nomes, mas se eu concordo com a gestão de A ou de B, não importa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos vibrando pelos governantes. O nascimento aqui no Porto, qual é o nome dele? A César Nascimento. A vice-prefeita, vocês conhecem? Já conheceram? É gente, olha, gente finíssima, gente top. Vibrar com eles, pelo prefeito, governadores, pelas câmaras, pelo presidente da República. Não importa se eu tenho afinidade com eles ou não. Enquanto eles estiverem lá, o nosso papel é orar por eles. Pelos órfãos, idosos, enfermos, pelos hospitais. E, para finalizar, também uma oração bem profunda lá no coração. Lá no fundo do coração. Agora, tem um detalhe. Eu esqueci. Eu sou tão organizado que eu esqueço. Fizemos uma viagem, né? Vamos buscar o Luís do Evangelho em casa, tudo. Mas, vejamos, com tudo isso que nós fizemos, desses 15, 20 minutos que nós fizemos de Evangelho, vocês não avaliam a dimensão de tudo isso. Vocês não avaliam a força que nós temos, a força que nós possuímos, a energia que nós podemos doar, todas essas vibrações aqui nós podemos envolver a todos eles. Tem um médico no Rio de Janeiro, Paulo César Frutuoso, ele é do lado Frei Luiz. Ele procurou uns físicos, fez uma pergunta minha marota para eles. Dos 7 octilhões de células, de átomos que nós temos, átomos, o nosso corpo é formado por átomos. São esses 7 octilhões.
São 27 zeros, 7 por mais 27 zeros. Essa é a força que nós temos. Nós temos uma força que nós não usufruímos. Nós não buscamos essa força para doar para alguém. E aí ele passou no físico, e o físico me deram um tempo, pediram um tempo para ele. Olha só. Aí o físico procurou com ele e falou, olha, só que tem o seguinte, você se senta que eu vou te passar o que nós concluímos. Esses 7 octilhões de átomos que nós ficamos formados, eles produzem, vejam só, a usina hidrelétrica de Itaipu produz 14 milhões de quilowatts ou watts, não sei essa linguagem, ficou a seguinte conversa. Se a usina de Itaipu estiver funcionando com as turbinas todas 100% funcionando, ela dá para abastecer-nos durante 6.350 dias. Veja, a força que nós temos, a força mental, a energia que nós podemos doar, corresponde à usina de Itaipu 100% por mais de 6.000 dias. Vocês percebem? Mas o Evangelho não, o Evangelho é uma dimensão muito maior do que nós imaginamos. E esse Dr. Paulo César Frutuoso recebeu essa resposta. Por isso que o amigo dele, esse físico, falou, senta que eu vou te explicar. E usa uma linguagem técnica que eu não vou nem copiar. Então vocês vejam, então é isso que eu queria deixar para vocês, a dimensão do Evangelho no lar. A importância não é só fazer, é como vibrar, como nos doarmos ao redor daquela mesa que pode ser retangular, quadrada, redonda. Se eu estou com a esposa e filhos, ou estou sozinho, vale a pena. Para nós, para a espiritualidade amiga e para aqueles a quem a espiritualidade amiga vai trazer para assistir, como acontece aqui no GECAL. A espiritualidade da casa, mas quantos eles trazem para se beneficiarem hoje também. Então, gente, um beijão no coração, bom Evangelho.